Capítulo 3, tá? Adoração é um estilo de vida. Nós estamos entrando agora no capítulo 3 do livro. Já andamos, andamos bem, graças a Deus. Tanta coisa que nós já vimos aí. E agora temos aí uma nova etapa no capítulo 3, que ele vai falar mais a fundo sobre o que é adoração, tá? Adoração é um estilo de vida. Eu vou ler aqui, vocês vão me acompanhar e nós vamos parando aqui para a gente conversar. Quem quiser falar, ergue a mão, que a Regina passa aí com o microfone para você e nós vamos conversando, tá? Vou começar. O primeiro parágrafo aqui, ele diz assim: quão amplo é o conceito bíblico de adoração? Pergunta. E até onde é correta a percepção que você tem a respeito? A adoração é para a vida cristã o que a mola mestra é para um relógio, o que o motor é para um carro. A adoração é o núcleo central, é o elemento essencial. Aqui, irmãos, nesse primeiro parágrafo aqui, nesse primeiro trecho, ele faz uma comparação importante, embora eu não entendo muito de relógio, quando ele falou que a mola é para o relógio, né, eu não entendi muita coisa, mas quando ele diz que o que o motor é para o carro, aí dá para a gente entender melhor, né? Ele diz que assim é a adoração. Como eu sei que vocês também não devem entender muito de relógio, mas de carro a gente entende um pouco, né? Um carro sem motor, ele não serve para praticamente nada, né? Não anda, não tem a sua finalidade, que é de transportar as pessoas, né? Dá para fazer galinheiro com carro sem motor, né? Tem gente que vende as peças, né, do carro, vai depenando, mas para a sua finalidade específica, sem motor, ele não serve para absolutamente nada. É o motor que leva ele lá para cima, para baixo, né? É o motor que faz o carro ser importante para nós. Sem motor, é melhor ter uma carroça, né? Que o cavalo, pelo menos, é mais barato de manter, eu acho, né? Eu acho. Ele diz aqui que a adoração é o núcleo e o elemento essencial. Núcleo e o elemento essencial na vida do crente e na vida da igreja. Ela é a base de tudo. Ela deve ser a nossa maior preocupação, ou a maior preocupação de um crente ou de uma liderança de uma igreja. Quando pensa igreja, quando pensa culto, quando pensa escola dominical, quando pensa o que vai, que lição vai trazer, o que vai fazer no discipulado, tudo isso deve estar ligado com a adoração. Ele vai seguir aqui, no segundo parágrafo, ele diz assim: aí, melhorou. Aí pode abaixar o som também, por favor, que a minha voz é uma voz de quero, né? Bichinho que grita, né? Maritaca. Então, obrigado. A adoração não pode ser isolada ou relegada a um único lugar, ou seja, ao templo. Eu vou ao templo, isso sumiu. Eu vou ao templo adorar. Não, você é um adorador que adora 24 horas por dia. Enquanto o teu coração bater, você é um adorador dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, onde você estiver. Você é um adorador. Não podemos expressar em palavras agradecimento e louvor a Deus enquanto levamos uma vida de egoísmo e carnalidade. Esse tipo de adoração
acaba por revelar-se uma perversão. Atos verdadeiros de adoração devem ser transbordamento de uma vida em adoração perpétua. Aqui cabe muito bem ao que Paulo diz em Efésios sobre não entristecer o espírito. Porque nós já falamos, eu vou só aqui relembrar os irmãos, que não existe formas de adorar. E aquela igreja adora dessa forma, aquela igreja adora dessa forma. Eu adoro dessa forma. Não existe adoração, ela é regulamentada pela Bíblia. E algo aqui que é muito importante para nós, e que cabe também aí uma luta nossa, né, com o nosso próprio eu, como Paulo falou em Efésios, é nos livrar do egoísmo e da carnalidade. Por quê? Dominados ou simpatizando com o egoísmo e com a carnalidade, a nossa adoração ela é como um carro sem motor. Não tem cabimento nenhum, não tem função nenhuma. Ela não agrada a Deus. Ela não é algo agradável a Deus. Então vocês percebem como o nosso desafio ele é grande. Todos nós temos esse grande desafio de lutar com Jesus Cristo, com o Espírito, para que possamos viver uma vida reta, íntegra, santa. Para que assim, dessa forma, a nossa adoração ela possa ser uma adoração aceitável a Deus. Vamos lá para João, capítulo 4. Importa que Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É possível você ser um adorador num lugar onde não tem igreja? Você foi aí, vamos pensar por um lugar bem lascadinho mesmo, bem ruim. Sua empresa mandou você para a Índia, para a Índia. E lá você sabe que o cristianismo não é bem visto, não tem igrejas lá. Tem, mas se reúnem como na igreja primitiva, escondidos. E de repente você vai trabalhar lá na Índia, pela sua empresa, pelo seu trabalho, e você fala, mas não tem igreja aqui para eu frequentar, Como que eu posso adorar a Deus? O adorar cabe a você. Onde você estiver, ali está um adorador. Você pode adorar a Deus, desde que seja uma adoração em espírito e em verdade. Eu vou adorar a Deus ligando aqui a TV no culto lá do Brasil, da Gilead, quem dera, na Índia. Quem sabe um dia a gente chega lá, E eu vou participar do culto com eles e vou adorar com eles, É um tipo de adoração válida? Porque é a sua intenção. É o seu desejo. Não, eu preciso, eu quero. Eu quero estar. Você sabe que é interessante que, embora distantes geograficamente, estamos juntos em espírito, porque um só é o espírito que nos une. Lá na Índia, lá na China, lá na América do Norte, estamos todos juntos em espírito. Agora, o que não seria uma adoração nesse caso? Eu vou sentar aqui, ligar o culto, e eu vou ficar aqui com o celular também. Faz uma pipoca para mim aí. Não sei se tem pipoca na Índia, Faz uma pipoca aí, vou sentar melhor aqui. Não para estar na presença de Deus, num santo culto, embora você esteja em outro lugar, você tem que ter reverência, que é um sentimento de uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo. A reverência. Lá não pega nada, não tem TV, não tem internet. Eu estou lá na Amazonas agora, lá na Amazônia. Estou no meio do mato trabalhando pelo banco, lá no barco, no meio do rio, banco-barco. Vocês já viram isso, Que tem um banco-barco lá no meio da Amazônia, lá os bancos, Itaú, tem quem vai trabalhar na Amazonas, vai trabalhar no barco lá, meu. Não tem nada. Como eu posso adorar a Deus? Você adora com a sua vida, com o seu comportamento, com a forma que você se relaciona com a pessoa, com o desejo que você tem de orar, com o desejo que você tem de ler a Bíblia, com o seu pensamento a todo momento ligado a Deus. Eu não sei como uma pessoa pode esquecer de Deus no dia a dia dela. Não tem como um adorador esquecer de Deus.
É lógico que tem horas que vocês que trabalham, né? Eu trabalho com Deus. Não tem como esquecer, né? Mas dá para o pastor esquecer também. Se começar a picar fumagem pastoral, ele esquece. Mas vocês que trabalham com fábrica, vocês que trabalham em escritório, chega uma hora que vocês têm tanto serviço, você tem tanta coisa que você esquece do mundo, né? E está concentrado naquele negócio ali, né? E você tem que se concentrar, porque você tem que fazer um trabalho bom, porque fazendo um trabalho bom você glorifica a Deus. É uma forma de adorar a Deus. Tudo, fazendo e pensando, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Ainda que você esteja distante, ainda que você esteja num hospital, ainda que você esteja num lugar, o lugar mais abandonado desse país, ou num lugar mais onde não tem ninguém que você possa compartilhar a sua fé. Lá você pode ser um adorador. Né? O que anula nossa adoração é egoísmo e a carnalidade. Vamos lá? Não agora, mas depois você pode ir para Gálatas 5 e analisarmos lá as obras da carne. São tudo coisas que entristecem o Espírito Santo e invalidam a nossa adoração. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa aqui? Tudo tranquilo? Por enquanto, tranquilo? Vamos lá. Vai cair no Salmo novamente. O Salmo é o livro da adoração, né? Terceiro parágrafo diz, no Salmo 45:1, Davi disse, meu coração transborda de boas palavras. A palavra hebraica para transbordar significa ferver. E esse sentimento se aplica perfeitamente ao louvor. O coração está tão aquecido pela justiça e pelo amor que, em sentido figurado, atinge o ponto de ebulição. O louvor é uma ebulição de um coração aquecido. É uma reminiscência que os discípulos experimentaram no caminho de Emaús. Quando eles disseram assim, acaso o nosso coração não ardia? Quando eles percebiam, né, quando Cristo estava falando com eles e Jesus estava falando da palavra. Assim como Deus aquece o coração com a justiça e amor, a vida resultante do louvor que borbulha e transborda é a expressão mais verdadeira de adoração. Vocês perceberam uma coisa aqui? Que os termos que ele usa a partir de Davi, aqui em todo o parágrafo 3, ele mostra a adoração como uma atitude que parte de dentro para fora. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Ele fala assim, no último parágrafo, assim como Deus aquece o coração com justiça e amor, a vida que é resultante do louvor que borbulha e transborda, essa é a expressão mais verdadeira de adoração. Porque, irmãos, a verdadeira expressão de adoração, ela não é externa, quando eu estou falando, não de comportamento, mas eu estou falando de formas como você se porta num culto. O que eu estou dizendo com isso? Não é um louvor agitado, não é uma igreja com todo mundo gritando, não é todo mundo pulando, fazendo o trenzinho de Jesus em cultos, né? Não tem nada a ver com isso. Isso é emocionalismo. A adoração, assim como a nossa fé e o nosso culto, eles são racionais. Está lá, Romanos capítulo 12. Nós temos ciência do que fazemos. E se tem um lugar onde a emoção corre solta, são nas igrejas. É ou não é? É muito fácil confundirmos a emoção com uma ação do Espírito Santo. É muito fácil confundirmos um choro de emoção com um choro de arrependimento, de fato de arrependimento. O choro de emoção, a pessoa chora, mas não muda o seu comportamento, sua vida. O choro do arrependimento, a pessoa chora, mas muda a sua vida. Tá vendo como é diferente as coisas? Tem esse lance de
de na hora do louvor as pessoas se levantarem, né? E tem aquilo, o lance das pessoas levantarem a mão ou as mãos, ajoelharem, chorar. Cabe aqui um adendo que em hipótese alguma nós temos o direito de julgar uma pessoa. Se ela levanta a mão, se ela levanta o braço, se ela ajoelha, se ela chora, ninguém, somente Deus pode decifrar se aquilo é um ato verdadeiro ou não. Nós encontramos no seio da igreja, de uma igreja bíblica, uma certa liberdade, que é exatamente essa liberdade de você sentir o Espírito Santo e expressar de alguma forma, mas pelo Espírito. Aí eu quero ajoelhar. Eu estou sentindo de ajoelhar, eu quero ajoelhar e chorar aqui. Faça. Aí eu quero bater palmas. Faça. Não existe lei que não permita isso. É lógico que tem igreja que não pode fazer isso, né? Duas coisas importantes cabem aqui. Uma, o que fazermos, fazermos em espírito e em verdade. Segunda coisa, jamais julgar as pessoas. Ih, aquele lá está levantando a mão. O Senhor Jesus ele foi muito claro no Sermão do Monte com relação a julgar. Com o mesmo critério que nós julgarmos, nós seremos julgados. Né? Cabe, é lógico, o ensino da palavra, o estudo da doutrina bíblica, para entendermos, termos entendimento. Mas jamais julgar uma pessoa se ela está levantando a mão, se ela está ajoelhando, ou se ela está dizendo glória a Deus. Tem igreja que se a pessoa dizer glória a Deus, todo mundo... Tô aqui, todo mundo, estamos louvando, glória a Deus! Todo mundo olha, o coitado da pessoa. Ou seja, para aquela igreja é estranho alguém glorificar a Deus. Se para a igreja é estranho glorificar a Deus, fecha as portas, cara. Abre um mercado na igreja, abre um bar sonhoso. Né? São essas coisas que nós precisamos ter tato. Ter a simplicidade, humildade de reparar alguma coisa. E se vier um pensamento de julgamento na nossa cabeça, você faz igual Jesus falou para Pedro. Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e somente das coisas dos homens. Sai, capeta! Fale para você mesmo. Para você mesmo. Fale para você mesmo. Não cabe julgar. Cabe ensinar. Ensinar é uma coisa. Tá lá o culto dos adolescentes e os jovens. Daqui a pouco começa o trenzinho na igreja. Piuí! Você sabe o que é trenzinho em culto? Já viram? Você já viu, Marcos? Olha a cara de animado do Marcos quando a gente fala em trenzinho. Não é mesmo? Quem já viu o trenzinho aqui no culto, levanta a mão aqui. Só para eu saber. É no meio do culto, Rita, a turma começa a correr e um atrás do outro, assim, rodeando a igreja, no louvor. Não tem, assim, alguma base. É esquisito, né? É esquisito. Né? E no carnaval, isso, parece mais um. Exatamente. Pular. Eu acredito que uma pessoa, ela chega, está tão cheia do Espírito Santo, que ela não se contenha e venha, oh Senhor, meu Deus, eu não duvido disso, mas pelos frutos os conhecerei. Então cabe o ensino, nós temos que ensinar para não existir esse tipo de comportamento errôneo na igreja e fazer da igreja. Aliás, isso é um pecado tão grande dentro de um culto, porque o culto é um lugar sagrado, onde nós glorificamos e honramos a Deus. O culto acaba virando um negócio teatral, né? Um negócio meio teatral. E cabe a reverência a Deus, esse cuidado aqui. Né? O coração
aquecido, de fato aquecido, ele transborda de quê? Ele transborda de justiça e de amor. Não duvido que se expresse em palmas, em glória a Deus, em aleluia. O que eu acho que nós podemos fazer, né? Devemos fazer, mas acima de tudo, ele é de dentro para fora. Dentro para fora. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo entendeu o que é o trenzinho, trem da alegria dentro da igreja, né? Quem quer? A Dani. Passe para a Dani. Não, é que eu lembrei de uma passagem. Lembrei de uma passagem que Davi estava se expressando lá em louvor. Sim. E a mulher dele, acho que é Mical, não lembro, ela falou, ela quis julgar ele, né? Repreender ele por ele estar se expressando, né? Sim. E na verdade ele estava ali, eu acredito, né? Verdadeiro louvor. Isso. O coração dele transbordava, né? De justiça e de amor por Deus. Aí que é importante, pelos frutos o conhecereis. Nós conhecemos Davi pelo amor que ele tinha a Deus, pelos salmos, pela sua justiça, pela sua retidão. Então, são essas coisas, né, que nós precisamos estar atento e tomar cuidado. Diga lá, Rita. Viu? Porque eu acredito que a expressão de levantar a mão, dar glória a Deus, como o pastor citou, alguém pode se ajoelhar, chorar. Sim. É a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa, a alegria do Espírito Santo. Isso. Né? Então a pessoa está alegre, essa presença do Espírito Santo faz com que ela haja dessa maneira, mas tudo com essa alegria do Espírito Santo, ela sendo verdadeira e não emocional. Isso. Né? Isso, exatamente. Existem ocasiões e ocasiões diferentes. Isso cabe a Deus, né? Mas aconteceu há pouco tempo lá nos Estados Unidos, lá numa igreja metodista dentro da faculdade, não sei se vocês viram, que estavam fazendo um culto, e o culto durou não sei quantos dias lá, porque as pessoas começaram a entrar lá e elas não se continham, elas caíam no chão e começavam a chorar. Não conseguiam se conter, de tão forte que era a presença de Deus naquele lugar. Por que aconteceu? Porque Deus quis. Aí é com ele, meu amigo, não é com nós. Né? Mas a presença de Deus, ela de fato, quando Deus, é o Espírito Santo que está se manifestando, existe, irmãos, essa alegria. Existe esse arrependimento. Existe o levantar sincero das mãos. O aleluia, o glória a Deus sincero. Espera aí que vai chegar o Regina Log. Tá... Quando a nossa conversão, né, a gente experimenta a presença do Espírito Santo, e fora isso, em outras ocasiões, né? Sim. Muitas vezes a palavra de Deus vem tão forte para a gente, né, na hora da pregação, ou num louvor, que o nosso espírito fica com o Espírito Santo. Isso. E você não consegue, você não aguenta. Você não aguenta. Você chora, você treme, você fica emocionalmente, como as pessoas falam, né, como se fosse abalada. Não é abalada. Você não está chorando por, como é que fala, com algum problema emocional fora físico. Você está experimentando o amor. Você está experimentando, né, a presença, o amor de Deus, né, o Espírito Santo movendo dentro de você. Então, é totalmente diferente. Isso, transborda do coração. A palavra ferver, né? Eu acho que é mais interessante o leite, né? Porque a água não cresce, mas o leite ele ferve, ele transborda, e suja tudo o fogão, né? E quando ele fala aqui também da questão do transbordo, ele fala das boas palavras. Sim. Porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas enchem o coração de coisas ruins. Sim. Né? Então, é aquela pessoa que, quando ela abre a boca, é só malícia. Quando ela abre a boca, ela só fala palavras negativas e ruins para as pessoas. Sim. Né? Então, a gente tem que ter palavras boas, que a nossa boca saiam só bênçãos. Né? Exatamente. Que saiam só palavras que edificam. Transmitem graça, né? E que transmitem graça, né? Então, é esse que a gente deve sentir, né? Sim. E é o que acontece.
Às vezes a pessoa está dirigindo lá o carro, está ouvindo louvor, daqui a pouco o negócio ferve. E a pessoa começa a chorar dirigindo o carro. Está dirigindo, fecha os vidros do carro para ninguém ver. Mas o que está acontecendo? Não sei, é o Espírito Santo, né? Isso acontece, né? Ou está ouvindo o louvor na casa lá, daqui a pouco... Né? Mas o que está acontecendo? Não sei, é o Espírito Santo que tem uma... Ele traz... O Espírito Santo, ele traz assim um sentimento, uma presença tão gostosa, tão forte, que ela quebranta. Entenderam? Ela quebranta a pessoa, né? Diga, Paulinho. Então, nós temos que agradecer a Deus por Ele não revelar essa glória para o ser humano. Sim. Esse Espírito Santo dele. Sim. Porque senão até isso o ser humano queria controlar, né? Então, graças a Deus que a gente não entende as coisas do alto. Nunca a gente vai conseguir entender esses mistérios do alto, esse Espírito Santo, aquilo que toma a pessoa, que realmente acontece isso que você falou. Sim. Então, graças a Deus que o Senhor não revelou. Então, eu lembro no Antigo Testamento, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, no Santo dos Santos, os caras amarravam uma corda nele, né? Isso. Porque a glória era tão grande, se ele morresse lá, os caras puxavam ele, né? Isso. Então, assim, olha o poder que Deus tem. Como que a gente vai dimensionar se ou não é? Assim, ficar, que nem o pastor falou, né? Julgar, né? A pessoa. Fala assim, não, essa aí não é de Deus, não. Sim. Então, assim, o poder de Deus, ele é infinito. É algo que a gente não conhece. E é ilimitado, assim, não dá pra pensar no poder de Deus. Assim, é algo assim que é surpreendente, né? Então, eu creio que a palavra de Deus diz pra gente ter equilíbrio em tudo, né? A gente ser equilibrado em tudo, mas tem coisas que a gente não consegue explicar. São coisas assim que a gente sente, né? É inescrutável. Não dá pra gente colocar assim uma regra na igreja, vai ser assim. A gente tem que levantar as mãos só e falar glória. Não tem como a gente limitar essa ação do Espírito Santo, né? Sim. Quando é em espírito e em verdade, a própria frase fala, né? Em espírito e em verdade. Sim. Então, acho que já a gente tem que, nós que estamos julgando às vezes, nós temos que encontrar na palavra, né? Buscar mais a palavra, porque pra gente entender o que a gente está falando, né? O que a gente está fazendo, porque a gente às vezes está julgando a pessoa e a gente está vivendo uma vida completamente fora dos caminhos do Senhor, né? E aquela pessoa que a gente está julgando estava lá orando todo dia, buscando, lendo, com sede, com fome, sabe, assim, clamando por todos, clamando pelos doentes da igreja, pelas pessoas que estão passando por dificuldade, né? Sim. Então, acho que... E tem que você está lendo a Bíblia, Paulinho? Para com isso, cara. Você está lendo muito a Bíblia. Esse transbordamento, né? Ele pode surgir de algumas formas, as quais nós não compreendemos. Nesses atos que nós falamos, de levantar as mãos, de chorar a glória a Deus, mas pode acontecer no louvor de uma pessoa ficar sentadinha, quietinha assim. Também a gente olha e fala assim, caramba, que falta de respeito. Não gosta de louvor, certeza. Queria o órgão tocando aqui. E às vezes a pessoa está quietinha ali, mas ela está numa ebulição dentro dela. Ela está dizendo palavras inefáveis dentro dela a Deus, né? Por isso que é importante nós termos esse discernimento, esse conhecimento, e essa lição ela nos ajuda, porque o ponto central ela transborda de dentro para fora amor e justiça, né? Então nós temos o conhecimento e sabemos o que é de fato o sentimento de uma adoração. Eu acredito, cá entre nós aqui, que em uma manifestação assim poderosa de Deus, quando Ele quer fazer assim, a ponto de acontecer como aconteceu lá nos Estados Unidos, eu acho que uma das principais, isso é uma opinião minha, tá? Um dos principais comportamentos das pessoas é o arrependimento. Quando Deus ele se manifesta de uma forma muito forte. Vem o quebrantamento, é um quebrantamento muito grande. É uma coisa assim que a emoção não pode nos proporcionar, nada nesse mundo pode nos proporcionar. Coisa que você nem entende, nem você consegue
compreender o que você está de fato sentindo, senão pela palavra e pelo conhecimento da palavra, saber que é algo que está vindo do Espírito Santo. Né? Tudo bem? Vamos seguir? Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar? Tá à vontade aí, tá? Tranquilos? Então vamos lá. Agora, o que é adoração? Eis aqui uma definição simples de adoração. Adoração é honra e culto dirigido a Deus. Tá vendo aqui, gente, como que mata? Aqui mata tudo, qualquer outra coisa que as pessoas possam perguntar. Quando ou qualquer conceito. Quando nós pensamos numa liturgia de um culto, o que nós pensamos? Em honra e glórias, adoração, né? Honra e culto dirigido a Deus. Isso é senso de adoração. Quando uma igreja se reúne e ela entende, esse é um momento ele diz aqui, de honra e de culto que se dirige totalmente a Deus. Essa pessoa compreendeu o que é adoração. O culto é culto, todos os atos do culto e a honra dirigida somente a Deus. Essa semana eu vi uma coisa que eu assim estou refletindo para ver se eu não estou sendo muito ignorante, talvez muito crítico com algumas coisas. Tem coisas que a gente tem já como fala, tem uma postura e tem coisas que a gente analisa para ver, né? Eu vi tanto é que a gente não faz muito aqui na Gilead, eu já vou dizer para vocês o que é. Eu vi no YouTube, eu acho, no Facebook de uma igreja, uma propaganda. Tipo assim, o pastor falando, tá filmando, né? Pastor falando, olha, essa aqui é a nossa igreja, coisa e tal. Aí mostra o culto, né? Uma igreja uma IPI cheia de gente, muito bonita, inclusive. Né? Um pastor que está nessa igreja aí, está indo muito bem. Né? Aí mostrou a estrutura da igreja, falou dos trabalhos, né? Olha, nós temos trabalhos aqui e tal, coisa e tal. Né? Pensamos numa estrutura aqui, né? Só que a impressão que eu tenho, por isso que eu estou falando para vocês que eu estou pensando, eu estou filosofando. Dá a impressão de que eu estou estou oferecendo um produto para o comércio de fé das pessoas. Não estou falando que eu estou certo. Eu estou só pensando. Porque, veja bem, uma coisa. Se um dia a gente aqui na Gilead, a gente até põe foto do culto, né? A gente transmite o culto com o intuito de que a pregação possa, de alguma forma, abençoar a vida de alguém, né? Mas se um dia eu começar a fazer filmagens aqui com vocês, tá? Penso eu, e começar, olha, eu sou o Guto, pastor da Gilead, você precisa conhecer a nossa igreja, nós temos uma excelente estrutura para você, aí filma o culto, filma o louvor, filma as cadeiras, né? Nós estamos te esperando, nós pensamos em você, aguardamos você aqui em nossa igreja, venha fazer parte dessa igreja e dessa família também. Sabe que para mim não soa bíblico isso? Porque nas entrelinhas, se eu estiver falando isso, me corrijam, tá? Eu vou estar dizendo para as pessoas, para os cristãos, isso é para pescar em aquário, porque a pessoa que se converte, ela se converte pela pregação da palavra, né? É como se eu estivesse dizendo, olha, sai da tua igreja e vem para a nossa, que ela é mais bonita, ela é melhor. Vem participar da nossa igreja, que ela é mais interessante. Venha visitar a nossa igreja, se você gostar, né? É uma coisa assim, parece que eu estou oferecendo um produto. Né? Eu estou tornando a fé comercial, se eu agir dessa forma. Por quê?
Porque tudo que nós fazemos na igreja tem como destino o culto e a honra a Deus. Eu não posso falar, venha na igreja que você vai gostar, venha frequentar o nosso culto. É lógico que a gente convida as pessoas no intuito de que elas ouçam a palavra de Deus. Né? E se ouvir, for transformada e for para daqui for para metodista, se for para glória a Deus, mas é uma alma para o reino. Mas eu penso que se nós agirmos dessa forma, se eu fizer isso, por um drone filmando, vê que nossa estrutura, esperamos você, eu acho que fica, penso eu, uma coisa artificial. Nas entrelinhas eu estou convidando você para sair da sua igreja e para vir para a minha. É lógico que existe esse trânsito. Eu mesmo nasci na Presbiteriana do Brasil, fui para a Metodista, depois da Metodista eu vim para a IPI. Né? É normal, é natural isso, mas eu não posso fomentar isso daí. E dizer que a minha igreja é melhor do que a igreja que você está, porque a gente tem uma estrutura melhor, porque os nossos cultos são mais alegres, né? Nossa, que culto alegre! Né? Eu não entendo esse negócio de culto alegre, porque quem tem que falar isso é Deus. Não é isso? Então, quando eu vejo isso, eu me preocupo. E estou ainda filosofando para ver se eu não sei se eu estou errado. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu creio que as pessoas que vêm para a igreja é Deus que traz para a igreja. Se ela vir, sentir bem, sentir-se abençoada, que Deus está falando com ela aqui, está feita a obra, nós estamos pregando. Né? Agora, eu não posso sair aí fazendo propaganda da minha igreja, falando que ela é a melhor igreja do mundo, mostrando a minha estrutura. Isso se chama comércio. Isso é comércio da fé, na minha opinião. Né? Não sei se vocês querem falar sobre isso. Sim. Cara, é um negócio estranho, né? Você vai, eu já frequentei bastante igreja de sítio. Né? Que você vai lá, você tem um puxado só, uns bancos de madeira, e ali está a presença do Espírito Santo, está a presença de Deus ali. Independente de se tem um som, se tem um coral, se tem... não tem propaganda de estrutura, né? Então não tem não existe isso. É a mesma coisa, aproveitando o gancho, eu tenho uma opinião, não sei se qual que está errado ou certo. É a mesma coisa da gente ver bastante internet dos folders, né? Nessa quinta, sexta, sábado, ele coloca a foto dos pastores. Isso. Pastor tal estará aqui, deve ter a foto em destaque do pastor. Isso. É a mesma coisa também, eu acho muito esquisito isso aí também. Você está endeusando a pessoa, não... Você está fazendo uma propaganda da pessoa. Da pessoa. Então venha porque vai estar o pastor aqui, não é? Deus é o mero coadjuvante ali. Sim. Então é muito estranho isso aí também. E isso é muito comum, viu? É muito comum, porque as pessoas, elas entraram nesse negócio das mídias, ela é importante para divulgar algumas coisas, mas acaba indo para o lado... É muito fácil pender para o lado comercial da fé. Do marketing. O próprio pastor que está sendo convidado não está sabendo daquilo, porque muitas vezes ele não concorda com aquilo. Exatamente. Entendeu? Muitas vezes eu já vi igreja que foi o pastor Hernandes e tal, e eu sei que ele não compartilha dessa aí, tá a foto dele lá e tal, ele nem está sabendo o que está acontecendo no... Anuncia na cidade inteira, a igreja lota, né? Então tem que tomar um cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. A gente precisa tomar cuidado, que é fácil a gente errar nisso daí. Viu? Às vezes, querendo acertar, a gente acaba errando. Mas precisa ter entendimento. Pode falar, passe para a tia Selma. Tem o problema da divulgação, né? Mas muitas vezes o pastor, né, tem um estudo muito bom a respeito da palavra. Você quer que outras pessoas também compartilhem daquele mesmo estudo. Né? Sim. Pode até ser assim, mas muitas vezes, dependendo de como é feita a propaganda, fica complicado. Isso. Né? É como a gente faz no grupo do WhatsApp. A gente não põe lá Edmel Williams, põe o Hernandes, o Nicodemos. É porque são coisas boas que a gente está compartilhando com vocês. Né? Isso é compartilhar. Outra coisa é fazer o pastor tal vai vir aí fazer
o casamento de fulano numa igreja. Nossa, mas lota. Eu não estou falando isso que eu tenho. Porque ninguém me conhece, a não ser vocês. Glória a Deus por isso. Porque se eu der uma derrapada por aí, ninguém vai saber que... né? Procuro não fazer, né? O tom é maior, né? Mas tem muito isso, né? De chamar, espalhar aí, o pastor fulano de tal vai estar aí, vai ter isso. Mais um adendo, né? E a minha preocupação em relação, muitas vezes, a esse tipo de pregação é você ouvir a palavra, mas você vai só para ouvir. Você não está a fim de mudar a tua vida, né? Esse que é o grande problema, né? Sim. Você fica ouvindo, mas a modificação que deveria existir na tua vida com aquilo que o pastor está falando para você não ocorre, né? É como você falou, né? A gente coloca lá alguns pastores, né, no grupo, mas são pastores assim que você assistiu e aquilo que o pastor falou mexeu em alguma estrutura da tua vida e você fala, não, isso aqui eu preciso mudar. Sim. Ou então se falar assim muitas vezes assim, bom, eu não sei como abordar determinados assuntos que o crente novo está chegando e muitas vezes não conhece certas respostas e onde está na Bíblia. Isso. E aí a pessoa está fazendo um estudo e está te dando armas, né? Com certeza. E conteúdo para você poder estar ajudando a isso, né? Sim. Mas não que você seja um seguidor da pessoa, né? Sim, exato. Assim, por mais que eu goste, por exemplo, do Hernandes, eu não saio de vir aqui na igreja junto com os irmãos para mim ir no culto, no mesmo dia, numa outra igreja, só para ver o irmão lá. Eu vejo depois gravado, ainda mais hoje em dia que tem gravado, eu assisto. Tem gravado, transmite aí no YouTube, então, você pode assistir. Eu tenho que estar congregando com meus irmãos dessa igreja, não vou estar indo atrás de homens. O grande problema é você estar indo atrás de homens, não do próprio Jesus, né? E esses que a gente, como o Márcio falou, a gente costuma compartilhar no grupo, são pastores que não compartilham dessa ideia do comércio da fé. Né? Todos eles são homens que nós julgamos, entendemos que são pregadores da palavra, sérios, que pregam a Bíblia com toda a seriedade, e por isso a gente compartilha. Exatamente. Mexeu comigo, pode dar subsídio, conhecimento para as outras pessoas, e aí a gente compartilha. Mas, passe para o Márcio ali. Mas isso que a Selma falou é interessante, porque eu acho que até o próprio Hernandes, quando ele vem aqui em Sorocaba, ele vem na Filadélfia, aí acho que umas 2 ou 3 vezes por ano, umas 2, ele vem numa terça-feira. Por quê? Se ele vier num domingo, esvazia todas as igrejas, vai tudo lá assistir o... né? Então já deve, acho que pensar, não, vou numa terça, mesmo porque domingo ele tem compromisso na igreja dele, ali de Pinheiros, né? Mas é esse tipo de coisa. Hoje eu vou assistir um pastor lá. É lógico que você pode ter uma afinidade. Vem um Messias Anacleto da vida, que eu mesmo sou apaixonado por ele, né, pelo ministério dele. Gosto muito da pregação dele, da história de vida dele. E você, não, mas ele vem no domingo. Pô, mas eu tenho compromisso com a minha igreja. Né? Era mais ou menos isso mesmo. Não é pecado nenhum, né? Sim. Você tem uma admiração de pessoas como referência. Não é, com certeza. Não é pecado nenhum isso aí. Sim. Mas saber que a nossa referência maior é o nosso Jesus. Isso. E eu acho que é saudável ter essas referências com certeza. E o que foi falado, é o conteúdo. Conteúdo. Né? Quando a gente posta alguma coisa, é referente ao conteúdo, não à pessoa. Exato. Então tem só esse cuidado. Isso. Não há problema nenhum, né? Não há, porque são pessoas que nos levam ao conhecimento de Deus. Aí que está a diferença. Né? Eu lembrei do reverendo Paulo, né? Reverendo Paulo de Góes, lá da primeira, né? A pregação dele assim, é sucinta e assim você fica com ela a semana inteira na cabeça. Eu gostava muito. E se você qualquer hora, se você chegasse para ele e falasse assim, pastor, que pregação, ele falou assim, escute, foi Deus, por favor, eu não quero elogio. Ele fala bem assim, não me elogia porque você me ofende. Ele falava bem assim, não me elogia porque você está me ofendendo, porque eu não posso enaltecer o meu homem. O que tem que ser enaltecido é Deus.
toda a glória. Toda a glória dele. Então, quando se falava alguma coisa, ele falava, não, toda a glória é de Deus, e ele ficava bravo, Sim. entendeu? Então, você não podia elogiar. Quem não conhece o pastor Paulo de Góes é um pregador fora do comum, estudioso, professor de seminário, inteligentíssimo, e um homem que prega a palavra de Deus de uma forma sucinta, como você falou, mas que fica, né, fica gravado, né, no coração, fica na mente nossa. Uma vez falaram para um pastor, né, qual que é o perigo do pastor, né? Se encher muito é igual bexiga de gás hélio, né? Se encher muito, ele vai muito alto. Chegar lá em cima, ele estoura, né? Ou murcha, né? Então, a gente tem que saber separar as coisas, tomar cuidado com isso daqui. Com isso, né? Uma vez falaram para um pastor na porta da saída do culto, né? Pastor, mas que pregação maravilhosa! Que coisa linda, pastor! O pastor disse, o diabo já me disse isso hoje. Porque o que o diabo gosta de fazer? O orgulho, porque Deus não suporta orgulho. Deus não suporta a gente orgulhosa. Está na Bíblia, né? Inclusive. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Tem que tomar cuidado. Não que você não possa chamar o pastor para tomar um café na sua casa, comer um bolinho, né? Uma pizza, quem sabe, um churrasquinho, né, Marcos? Mas, né, a gente fala de outras coisas, ou a gente trabalha sempre num assunto direcionado a Jesus Cristo, né? Que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Alguém está com o microfone aí? Quer falar alguma coisa? Não? Eu vou seguir aqui. Não precisamos, está aqui bem no finzinho, tá? Da página 1. Não precisamos começar com uma definição mais detalhada que essa. Qual que é a definição? Adoração é honra e culto dirigido a Deus. À medida que estudarmos o conceito de adoração na palavra de Deus, essa definição se encherá de riqueza. Página 2. Está nas costas aí da folha. O Novo Testamento está na página aí. Vira a página aí, seu Miguel. Isso, está na costa aí da página 1. É que o pastor é muquirana e ele imprime dos dois lados. É lógico, é ecologia, né? A teologia da ecologia. Você é desmatadora da Amazônia. Vamos lá. O Novo Testamento usa diversas palavras para adoração. 2 delas são dignas de nota. A primeira é uma coisa esquisita aí, escrita proskuneu. Proskineu. O U no grego se pronuncia como I quando ele está sozinho. Um termo comumente usado que literalmente significa mandar um beijo, beijar a mão ou prostrar-se. É o termo usado para significar adoração humilde. A segunda palavra é latreo, que se sugere render honra ou prestar respeito. Eu acho isso aqui interessante. Aqui ele fala aqui no meio, aqui tem um destaque. Atos verdadeiros de adoração devem ser o transbordamento de uma vida em permanente adoração. É digno de nota quando ele trata dessas 2 palavras, porque quando a gente fala adoração, né, agora nós estamos buscando entendê-la de uma forma melhor, mais profunda. Mas os termos usados na Bíblia, eles significam, vamos lá, mandar um beijo. Para que você manda um beijo? Já mandou um beijo para alguém? Né? Você para mandar um beijo do gordo gospel, né? Do gordinho gospel. Agora eu posso, porque ele morreu mesmo. Não estou fazendo, né, direitos autorais. Né? Mas mandar um beijo ou beijar a mão, que é um ato assim, de respeito profundo, né?
beijar a mão, de uma devoção. O homem que beija a mão da mulher fala isso. Acho que eu nunca fiz isso com a Karen. Nunca beijei a mão dela. Mas, quem sabe um dia? Importa beijar a mão de Deus. Poderoso chefão, né? As pessoas que vão, já viram na igreja católica, o padre, a pessoa vai e beija a mão. Ou alguém já beijou a sua mão, né? É um ato assim Não, é extinção. Ah, extinção por causa da Covid. Com os avós pedia a benção, beijava a mão, né? E aqui ele fala também de prostrar-se, reverência total, né? Ou seja, os termos usados para adoração no Novo Testamento têm esse sentido, de total reverência, de humildade e de humilhar-se. Para quem? Para Deus. Né? É lógico que não é um mecanicismo, mas é aquilo que nós acabamos de falar agora há pouco. Você sentir aquilo lá. E você querer ajoelhar-se ali naquele momento, seja na igreja, seja na sua casa, no carro, não faça isso, não dá. Está dirigindo, seja responsável. Né? Mas tem esse sentido que sugere render honra e prestar respeito. Agora vamos fazer aqui uma conspiração. Né? Vamos falar aqui vamos fazer uma análise do que nós assistimos. Quem aqui costuma ver de vez em quando cultos na internet? Passar por aí e ver alguma coisa assim, ou, né, frequentar cultos de outra igreja, conhecer uma outra igreja, né? Agora eu vou perguntar, na liturgia do culto, na forma que ele acontece, percebe-se essa preocupação com essa reverência a Deus, ou ela é mais centrada no público? Depende da liturgia. Tá, passa o microfone para o Matheus. Não, você vai falar. Ali para nós, dá um tostão da sua voz para nós. Eu acredito que dependa muito da liturgia do culto. Se você vai em alguma igreja um pouco mais tradicional, você entende um pouco mais da referência e da reverência que a pessoa tem em relação a Deus no culto. Se você vai naquelas mega churches, aí você vê qual é a referência que eles têm em relação ao culto. Se você vai numa igreja pentecostal ou numa neopentecostal, aí você vê o que eles pensam em relação ao culto. Varia, né? Varia bastante. É um mix do mercado. Né? É um mix. Então, eu tenho exemplos da onde eu vim. Então, eu cresci numa igreja pentecostal, depois passei para uma igreja tradicional. Então, na que eu cresci, você tinha um pouco dos dois lados. Uhum. A questão da referência em relação ao louvor, como é que eles pensavam, sim, e a referência como eles pensavam em relação a Deus. Sim. Então você tinha um pouco dos dois lados. Eu fui de igreja batista, reformado, então lá você tinha essa experiência de como eles pensavam o culto, de ser uma coisa mais séria, mais centrada. Depois disso que eu fui para a igreja pentecostal de novo, aí você via que lá era nada com nada. Uhum. Não vou ser tão exagerado, mas sim, era mais ou menos assim. Pode ficar tranquilo, tá filmando só eu. Então era mais ou menos assim. Era 50 horas de louvor, 10 minutos de pregação. Sim, sim. Você tem a oração que parece mais fervorosa porque você está orando mais alto e Deus fica naquela parte do Deus abençoe vocês, boa semana a todos e amém. Ou na parte da profecia, aí Deus está se revelando. Tá. Em relação às outras coisas, nem tanto. Sim. Então eu acho que em cada nicho você tem um tipo de... Isso. Esse exatamente que é o problema que ele trata aqui. Por quê? Ele fala que a adoração ela é regulamentada pela palavra. Né? O certo não seria ter uma adoração pentecostal, uma adoração reformada, ou uma contemporânea, ou uma tradicional. Porque se você for ver bem, todas elas
se não observarem a Bíblia, elas vão estar saindo fora do principal regulador, o princípio regulador que é a palavra. Até as igrejas tradicionais saem fora. Até elas conseguem sair fora. Quando o foco delas está, por exemplo, na forma do culto, com a preocupação. É o que sai do coração, gente. Quando vamos preparar um culto, o que nós pensamos? Nós precisamos agradar a Deus. Tem que ser um culto onde as pessoas entendam que elas estão aqui para adorar a Deus, que elas tenham ciência da presença de Deus, e o respeitem, e o amem. É isso. O que eu não posso fazer, o que não se deve fazer, é... eu acho que o culto vai ficar bonito se pôr o coral desse lado. Se o coral usasse uma toga, um órgão de tubos aqui, nossa, que coisa mais linda. A gente precisa embelezar, né? E aí chega no fim do culto, o pastor que está cumprimentando, irmã, você gostou do culto? Ai, que maravilha, pastor, que culto gostoso. Nossa, eu amei o coral. Deus está fora, já está lá no Cajuru. Ele tá pegando ônibus para ir para Itu, para ver se tem alguma igreja que abre a porta para ir lá. São esses tipos de coisa que a gente percebe que há falhas. E a falha está onde? Está na falta de conhecimento, na centralidade das Escrituras como princípio regulador de um culto, da nossa conduta, de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. De tudo que nós estudamos até... Oi, Dani, pode falar. É igual quando a gente... Igual como algumas igrejas estão fazendo, de pintar a igreja de preto para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção. Não é uma questão de... porque pra mídia fica bom. É mais, talvez, para chamar a atenção de algumas pessoas. Eu acho que aí a motivação é errada, né? Sim. Porque não tem nada a ver com Deus. Não. Deus não vai se agradar a cor da parede, né? Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com adoração em espírito e em verdade. Não tem nada a ver. Então, há uma unicidade na Bíblia com relação a como nós devemos nos dirigir a Deus. Como que um culto tem que ser? Tem que ter coral? Tem que ter orquestra? Tem que ter luzes piscantes? Não, o culto tem que ter corações quebrantados, orações, cânticos de louvores congregacionais e a centralidade na palavra. Diga, Ivonete. Falar uma só palavra. Não, fale duas, Ivonete. Eu fico muito triste, comentei com ela aqui. Diga. Eu queria, Ivonete, sim, que fosse uma igreja só. Nós queríamos. A igreja de Cristo, uma só. Só isso. Nós queríamos. E não, você tocou num ponto, Ivonete, muito importante. Porque o corpo é um só, a Bíblia já mostra isso. Ela não mostra placas. Então, geralmente eu falo para vocês, eu não tenho medo de falar isso, que a religião ela mais atrapalha do que ajuda a pessoa a se achegar a Deus. Porque cada uma tem a sua forma de dificultar o caminho da pessoa se achegar a Deus. Cada uma. Cada uma põe pedra de tropeço. Qual que é o princípio regulador? É a igreja primitiva na sua essência. Não estou falando que a gente vai começar aqui a tirar cadeira, todo mundo vai sentar no chão, não vai ter mais a bateria, não é isso. Mas é onde está o nosso coração. Havia unidade. Todos eram um só. Então, depois de Constantino ali, começou a azedar tudo, e o negócio está azedando até hoje, porque surgem-se mais igrejas, que são frutos de divisões, de insatisfação com outras igrejas, no afã da pessoa procurar a igreja certa. É lógico, se você entende, vai numa igreja e vê que tem alguma coisa errada ali, que está saindo da palavra, aí você não deve frequentar mesmo. Só que para isso tem que conhecer a palavra. Ter esse conhecimento. Mas, Ivonete, você falou uma coisa certa. Porque é uma coisa que
que tem igrejas. Uma igreja, uma vez eu transportando uma senhora, ela contou para mim que a filha dela era de uma igreja pentecostal. E que ela foi no culto, essa senhora, a mãe da filha que é da igreja. E tinha Santa Ceia. E na hora de passar a Santa Ceia lá, acho que é igual aqui, ele se levantava, a filha levantou e pegou, e a senhora levantou para pegar. E o cara simplesmente puxou a bandeira e disse, não, você é membro dessa igreja? Ela falou, não, então você não pode pegar. E é uma senhora brava, daquelas bravas que fala mesmo. E ela foi, se ela falou para mim, o que ela disse para mim, ela falou para eles, o negócio foi feio. Mas nós colocamos barreiras. Sabe, não, você não compartilha da nossa fé. Que fé é essa? Divisão tem no inferno. No céu não tem, no reino de Deus não tem divisão. Não tem placas de igreja. A igreja primitiva lá, eles não criaram um nome. E depois que, olha que interessante, foram passando os tempos e aqueles que conheceram os discípulos foram transmitindo para as outras pessoas. Isso foi até o 3º, 4º século, que ainda se mantinha algo que os apóstolos, os discípulos de Cristo haviam deixado. Depois foi só uma debandada danada, todo mundo para um canto, todo mundo para um outro. Aí depois foi surgindo a igreja que é fruto de revelação, outra que é fruto de o cara viu João Batista com Jesus, apareceu só para ele, os dois. O outro viu um anjo que falou para eles. No mínimo fumaram maconha. No mínimo fumaram maconha, porque eu nunca vi. Nunca vi anjo, nunca vi o diabo, e eu nunca pus maconha na boca, nem bebi eu bebo. Eu tomo droga, a única droga que eu uso é Coca-Cola. E se eu ver também, não sei que reação eu vou ter. Então tem umas histórias esquisitas que uma turma inventa, cada loucura. E isso fundaram religiões e levam milhões de pessoas para longe de Deus. Para longe da verdade. Porque se essas religiões pregar a verdade, a igreja deles esvazia. Eles não são loucos de falar a verdade. A igreja deles acaba. Diga. Não, eu tenho a impressão de que as igrejas virou um comércio. É comércio. Isso é real. Comércio de fé. Mas que elas estão ali nas prateleiras e a gente chega ali e escolhe Exato. Em qual eu quero. É um produto. Tradicional. Eu não vou nessa porque eu não posso cortar o cabelo, então não me convém. Eu vou nessa daqui porque tem um louvor que tem uma equipe, então eu vou lá porque ali me convém. Então virou muito o eu, né? As igrejas. E os grandes líderes não até tem, mas infelizmente a parte financeira às vezes acaba contando um pouco mais. Muito. Mas não está tendo a sensibilidade. Se para nós já é difícil, essa geração que está vindo vai ficar muito pior. Porque isso vai confundir, já está confundindo a cabeça. Já. E se nós pais não tivermos uma sensibilidade de pegar firme ali em casa com os nossos filhos, a gente não vai conseguir direcionar eles. Eles vão se perder. Vão se perder mais ainda. Eles vão se perder, porque não vão ter referências. Não vão ter referência. Qual que é a referência? A referência é a Bíblia. Se eles ficarem sem a Bíblia, eles vão ser levados por todo o vento de doutrina. Vão ser enganados. Tem escola dominical que eu já fui em outras igrejas, que faz a mesma coisa. Você coloca as crianças lá na escolinha, aí as crianças vêm contando que mas ela falou isso? Você aprendeu isso? Fala, Senhor. Aí por isso que às vezes a gente fala, não, eu não vou continuar aqui, porque não me convém. Eu vou buscar uma igreja que me ensine a verdade, um pastor que me fale a verdade. Por mais que ela doa e a verdade dói, não agrada muito, mas é a verdade que salva. Então, às vezes, até as escolinhas a gente leva, dependendo da igreja, você acha que está lá, está ensinando o correto, mas não está. Não, as igrejas estão formando futuros administradores daquela própria igreja e futuros membros daquela igreja. Não é do reino, é para a igreja.
para que a igreja se mantenha financeiramente bem e ela nunca acabe, né? Nunca feche as portas. Isso, ela forma religiosos, né, daquela determinada igreja, né? Eu vou terminar aqui nesses 2 últimos parágrafos. E adoração em 3 dimensões nós partimos para o domingo que vem, tá? Só para a gente terminar essa parte aqui. Ambas as palavras transmitem a ideia de dar algo a Deus. A palavra anglo-saxônica, da qual deriva o termo inglês atual, é worship. Desculpa, a Ieda não está aqui para me ajudar. Mas não é worship, tá? É worship. É isso aqui, vocês estão lendo aí. Que está ligado ao conceito de importância. Adorar, tá errado aí, adorara, tá? É adorar, é atribuir a Deus a sua importância ou afirmar o seu supremo valor. Ponto. A adoração está toda direcionada a Deus. Quando nos referimos à adoração, estamos falando de algo que nós damos a Deus. O cristianismo moderno parece, ao contrário, estar comprometido com a ideia de que Deus deveria dar algo a nós. Os religiosos da televisão, às vezes, parecem implacavelmente focados em obter coisas de Deus. Ele, de fato, nos dá com abundância, mas a essência da fé autêntica e da verdadeira adoração está envolta em honra e adoração que nós rendemos a Deus. Esse desejo intenso e desinteressado de dar a Deus é o elemento que define a adoração genuína. Começa primeiro com a entrega de nós mesmos e depois de nossas atitudes e posses, até que a adoração se torne um estilo de vida. A adoração é dar a Deus, dirigir a Deus. E ele fala aqui, é uma forma desinteressada, ou eu vou a Deus pelo que Ele é, pela sua majestade, pela sua beleza, pela sua santidade. Ainda que Ele não me dê o que eu desejo, o que eu até já pedi a Ele, mas por Ele ser tão santo, tão lindo, tão maravilhoso, tão supremo, eu vou a Deus. Esse é o espírito da verdadeira adoração. Com relação a isso aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Quando você adora a Deus, você sai do trono. E quem senta nele é Deus. Né? Ou então, né, a outra comparação que sempre é feita é quem dirige a sua vida. Então, quem é o motorista da tua vida é Jesus, não é mais você. O grande problema é que a gente quer que ele seja carona. O grande problema é que a gente quer carona, não quer que ele dirija a vida. Então, quando Jesus falar, faça isso, não, desse jeito? Não vou fazer não. Ó, Senhor, você continue aqui do lado, tá? Nessa parte, quem manda sou eu, tá? Não, ó, Senhor, esse pedaço aqui eu deixo o Senhor dirigir, o Senhor pode, tá? Não, pode voltar pro banco de carona, porque agora quem manda sou eu. Então, o grande problema da nossa vida é essa. A nossa adoração, ela tem que ser plena. A gente tem que ter consciência que a gente está saindo do nosso eu e quem está dirigindo a nossa vida é Jesus. Sim. Então, toda vez que você vai ter uma atitude, veja quem é que está mandando. Sim. Porque o grande problema nosso é a gente querer continuar sendo o centro de tudo. Isso. E aí, para aliviar as tensões, a gente vem na igreja e diz que está adorando a Deus. Isso. Mas, na realidade, a gente não quer a interferência de Deus na nossa vida. O que é idolatria. Exatamente, porque a palavra de Deus vai nos confrontar o tempo inteiro. Está errado, isso é errado, não é certo. Mas o mundo faz, não interessa o que o mundo faz, a palavra de Deus está dizendo, é desse jeito. Exato. Então trata de seguir. E hoje nós vivemos nos valores totalmente invertidos com relação a isso, né? Alguém vai pegar o microfone? Então, eu vou pedir para o Mateus desligar a câmera. Tchau para você que nos assiste. Tem quantos, Mateus? 2? 1? Deus abençoe a sua vida, tá? Esperamos você aqui.